Boa tarde, oitavo ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de português. Nós iremos tratar na aula de hoje a respeito do segundo momento do capítulo 3. E tanto o primeiro como o segundo momento se iniciam com textos que geralmente, na verdade, que sempre se encontram dentro do gênero textual daquele capítulo, que está sendo estudado naquele capítulo, e que serve para a gente ver as características, analisar os aspectos daquele texto e aprimorar os nossos conhecimentos a respeito daquele gênero textual. O título do texto que nós encontramos na página 114 diz o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. Esse título é tão emblemático quanto a figura biográfica que nós vamos conhecer hoje, que talvez vocês já conheçam. É uma figura, eu diria que até mítica, que desperta tanto pontos positivos, tanto de apoiadores, pessoas que se identificam com o idealismo dele, quanto pontos negativos de pessoas que criticam a forma pela qual se instituiu o governo, ou então pela influência que ele teve dentro disso. E de quem eu estou falando? Eu estou falando de Ernesto Che Guevara de la Serna, help tia Cíntia, pronúncia aqui em espanhol. Acredito que eu tenha conseguido fazer pelo menos o básico. Mais conhecido como Che Guevara, certo? Então, esse texto, na verdade, é um pequeno resumo, por assim dizer, do filme que foi feito, com base na história do Che Guevara, que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, não o filme completo. O filme completo vocês conseguem encontrar legendado. Não vi o filme dublado, só vi ele legendado, então sei que o legendado vocês conseguem ter acesso. Mas eu vou deixar aqui na descrição uma crítica sobre esse filme, tá? Porque ele vai trazer de forma resumida a história para que você entenda de forma melhor, alguns aspectos que envolvem a figura do Che Guevara, ok? O antes de começar a ler, que está na página 114, diz o seguinte: o texto que você vai ler agora relata um pequeno trecho da vida de Ernesto Che Guevara de la Serna, ou simplesmente Che, um médico argentino que tinha um sonho de promover a qualquer preço a igualdade social no mundo. Na busca desse ideal, Che promoveu a revolução em Cuba e na África. Estava na selva boliviana com seus guerrilheiros, preparando-se para deflagrar outra revolução e seguir em direção à Argentina quando foi assassinado pelo órgão de inteligência norte-americana, a CIA. Nesse trecho, você acompanhará uma parte da viagem que Che empreendeu com um amigo, Alberto Granado, pela América Latina. Detalhe: o plano era fazer a viagem inteira em cima de uma moto velha, o único veículo que dispunham. A intenção dos dois era conhecer de perto a realidade de vida do povo e fazer algo para ajudar. Essa experiência foi decisiva para que, anos depois, Che se tornasse o general mítico que empreendeu tantas guerras. Essa aventura pela América Latina é relatada no filme Diários de Motocicleta. É exatamente essa crítica desse filme que vai ficar aqui na descrição para vocês, tá bom? De 2004, do premiado leitor brasileiro Walter Salles, ok? Navegar é preciso, viver não é preciso. No início de janeiro de 1952, começou a primeira grande viagem de Che Guevara. Ele visitaria 5 países ao longo de quase 8 meses, em companhia de seu amigo de Córdoba, Alberto Granado. Che descobriria um continente ainda desconhecido para ele, o exotismo pelo qual ansiava e uma certa maturidade, tudo de um só golpe. Essa viagem representaria para Guevara algo mais que um rito de iniciação e algo menos que uma ruptura definitiva com seu país, sua família e sua profissão. A intenção inicial de Che consistia em fazer todo o percurso em uma motocicleta Norton,
batizada com o nome La Poderosa, segunda, aproveitando a experiência da viagem pelas províncias do norte da Argentina. O itinerário escolhido incluía o cruzamento do Chile pelo sul dos Andes, atravessando San Carlos Bariloche, pela região dos lagos. Dali iria para Temuco e em seguida para Santiago. Nem tudo correu conforme o previsto. Já nas primeiras tentativas de empreender a passagem dos Andes, a Norton deu sinal de cansaço e relutância em seguir adiante. Ao cabo de repetidas avarias e consertos, foi preciso guindá-la a um caminhão de mudanças em Los Angeles, povoado do sul do Chile, e por fim foi abandonada em Santiago. Assim, só uma pequena parte da jornada foi feita sobre as duas rotas. Justamente graças ao diário que Che manteve ao longo da Odisseia e aos incontáveis relatos publicados por Granado, dispomos de uma quantidade considerável de testemunhos, recordações e notas dos dois jovens exploradores. Suas aventuras, que abrangem desde a tentativa de Che, induzido pelo álcool, de seduzir a esposa de um mecânico chileno em Lautaro, até as peripécias próprias de uma valorosa defesa contra tigres, assaltantes e meliantes diversos nos cumes dos Andes, contam uma história de despertar para a liberdade. Nos relatos das aventuras e tribulações, surge uma primeira pedra angular do futuro mito de Che, a realização da fantasia. A dupla de rapazes fez mais ou menos tudo o que se propôs. Visitaram as ruínas de Machu Picchu e os leprosários do Peru, assistiram ao pôr do sol às margens do lago Titicaca, navegaram o Amazonas de balsa, atravessaram o deserto do Atacama à noite e contemplaram as neves eternas do altiplano peruano. Conservaram com mineiros comunistas em Chuquicamata e com enigmáticos indígenas milenários nos ônibus que serpenteiam pelos picos andinos. Uma viagem como essa era o sonho de todos os jovens do mundo de Che, o das universidades e das classes médias dos pós-guerra, tanto na América Latina como na Europa ou na América do Norte. O sonho da aventura e da distância que não mudou muito depois de quase meio século. Não é mera casualidade o fato de que, 30 anos após sua morte, as obras mais lidas de Che sejam dois diários de viagem, o da América do Sul e o da Bolívia. O texto de Che foi transcrito com base em suas notas mais de um ano depois de a experiência ter acontecido. O costume que se iniciou aí foi mantido até a morte de Guevara na Bolívia. Ele escrevia 2 vezes, primeiro rascunho durante a viagem e a seguir passando a limpo e recapitulando os fatos. O mesmo sucederia na Sierra Maestra, com passagens da Guerra Revolucionária, e no Congo, onde escreveria um diário até agora desconhecido, que seria usado como matéria-prima para a elaboração de outro texto. Guevara ficou maravilhado com a opulência das culturas indígenas antigas e deprimido com a miséria das condições de vida e de trabalho das comunidades contemporâneas. Porém, nada o toca como Machu Picchu. Che se deslumbra com o mistério da cidade escondida durante séculos e celebra sua descoberta pelo explorador Irán Bighan. Guevara relaciona a conservação do lugar com a sua localização topográfica e a facilidade de defesa que apresenta. Conclui sua reflexão resumindo as excepcionais circunstâncias de Machu Picchu, sua civilização, sua preservação à margem da conquista espanhola do Novo Mundo e sua localização. A estupenda paisagem que a circunda e lhe dá a moldura conduz qualquer sonhador ao êxtase. Página 116. Do altiplano andino, os exploradores seguiram para Lima e dali para a Amazônia peruana. A estadia na velha capital dos vice-reis quase não marcou os antituristas, exceto pelo romance fugaz com Zoraida Boluarte, uma terna limenha que trabalhava como assistente social no leprosário. Zoraida conseguiu alojamento para os viajantes no leprosário, que era administrado por freiras, e convidava-os diariamente para jantar em sua casa. A correspondência entre a moça e Ernesto se estendeu até 1955.
A dedicatória de Che, escrita em uma fotografia tirada meses depois, mostra o afeto que tinha por ela e sua opinião sobre as próprias andanças. A Zoraida, com a intenção de que esteja sempre pronta a receber um par de vagabundos flutuantes procedentes de qualquer lugar e indo para qualquer outro, sempre à deriva, sem passado nem futuro, e com a esperança de que nunca perca a mania de alimentar ociosos. Embora a correspondência entre os dois conserve o respeitoso usted e o tom não indique uma relação demasiado íntima, pode ter acontecido algum envolvimento amoroso, tanto durante a viagem como no retorno de Ernesto a Lima, entre os fins de 1953. Gente, minha caneca, água, tá? Minha caneca. Então, por que eu falei no início a respeito, né, do Che Guevara? Aqui, como eu já tinha dito antes para vocês, é a história mais voltada para o filme que foi produzido com base na vida dele, né? Diário de Motocicleta. Só que a vida do Che Guevara, a biografia do Che Guevara, ela é muito intensa. Ela é cheia de passagens, ela é cheia de acontecimentos e ele é uma figura que desperta os dois extremos, amor e ódio, né? Ele era adepto do socialismo, né? Do comunismo em si, ele queria trazer essa sociedade igualitária, acessível para todas as pessoas. Porém, a forma de conquistar essa sociedade igualitária se deu através de revoluções e muitas coisas, muitas atrocidades aconteceram durante essas revoluções. É muito difícil para mim falar a respeito do Che Guevara para vocês sem acabar entrando nesses posicionamentos ideológicos que ele carregava, né? Por exemplo, se a gente for traçar um paralelo entre esquerda e direita hoje no Brasil, só para vocês terem uma ideia de como essa figura é vista, a esquerda vai tratá-lo como um herói, ou então como uma figura que merece reconhecimento, enquanto que a direita vai tratá-lo como um vilão. Só para vocês entenderem que é um terreno muito delicado falar sobre a vida de pessoas que marcaram tanto assim a história. Por isso que eu peço que vocês formulem a própria opinião, tá? Com base naquilo que vocês sabem sobre a vida do Che Guevara. Se vocês não souberem, existe uma infinidade de documentários disponíveis aqui mesmo no YouTube para vocês analisarem, estudarem e tirarem as suas próprias conclusões. Mas eu deixei, como eu já disse anteriormente, eu vou deixar, no caso, aqui na descrição do vídeo, dois outros vídeos para que vocês assistam e possam ter esse conhecimento mais aprofundado a respeito da vida dele. O primeiro é um vídeo do jornal Estadão, que ele realmente resume a vida do Che Guevara em apenas 1 minuto. Ele é bem interessante porque tem uma quantidade enorme de informações, rapidinho você assiste. E o outro vídeo é uma crítica deste filme, do Diário de Motocicleta, que é exatamente o nosso conteúdo, tá? Então, apesar de nós estarmos falando sobre um gênero biográfico, né, sobre biografia e falar sobre a figura do Che Guevara, aqui no livro ele nos trouxe, na verdade, a história do filme para que a gente analisasse esses momentos da vida dele, tá? Então, recapitulando, o Che Guevara, ele era, na verdade, um médico, né, argentino, que em um certo momento resolveu juntar-se com o seu amigo e fazer uma viagem, né, na verdade, conhecendo ali os países que estavam ao redor da Argentina, os países latinos. E no momento que ele empreendeu essa viagem, conhecendo outros países, visitando outras culturas, outros povos, ele ficou extremamente indignado com a situação que ele presenciou, de desigualdade, de injustiça, né, de miséria, de pobreza em si. E foi naquele momento, também no momento que ele conheceu os irmãos Castro, Raul Castro, Fidel Castro, que aí a gente já entra em outra concepção, né, que também é revolucionária.
Nesse momento que ele conhece os irmãos Castro, ele realmente consolida essa ideia de revolução, de que para atingir esse socialismo, esse comunismo ideal, que é o bem-estar comum de todos, que a sociedade seja realmente justa e igualitária para todos os seus dependentes, nesse momento ele alimentou a ideia da revolução, de chegar ao poder, né, graças a uma revolução, e estando uma vez no poder, instituir esse sistema de governo. Os irmãos Castro, por exemplo, lá em Cuba, tiveram sucesso, porque esse tipo de governo se estende até hoje. Eu não vou entrar nos méritos do governo, porque aí é uma questão estritamente histórica, né, para se tratar. Aí nós teríamos que voltar lá no comunismo, no socialismo versus capitalismo, nos sistemas de governo, é uma discussão extremamente ampla. O que eu quero que vocês compreendam é que a figura do Che Guevara que está sendo colocada aqui é essa figura do médico que saiu em busca de conhecimento acerca das pessoas, dos povos, né, da forma como essas pessoas viviam, do que elas faziam, né? E essa pessoa se comoveu com a situação e tentou mudar a realidade, né? Agora, os fatos que sucederam às revoluções, aí já é um ponto mais delicado que não convém nosso debate no momento. Mas quem tiver interesse para conhecer mais a fundo a história do Che Guevara, a relação dele com os irmãos Castro e todo o idealismo que existe, né, por trás do comunismo e do socialismo, assistam os 2 vídeos que vão ficar na descrição, que eles vão dar uma boa ideia para vocês sobre esse universo, tá? É um pouco difícil da gente falar sobre o socialismo porque nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista. Então, o que a gente vê nos livros, né, as ideologias que geralmente a gente estuda, ou portanto do que nós vimos na Guerra Fria, por exemplo, são bem diferentes da realidade, né? A ideologia, a ideia que está no papel e a prática, né, no cotidiano, no dia a dia, são coisas bem diferentes, ok? Então, a atividade que fica dessa aula está na página 117 e vai até a página 120. Mais uma vez, não deixem de assistir os vídeos, tá? Que vão ficar aqui na descrição. Eles são extremamente ricos e vão ajudar vocês a entender essa figura tão polêmica, né? Que é o Che Guevara, ok?